ambiente não seja só um ambiente virtual, mas que a partir de agora, que esse ambiente passe a ser um ambiente espiritual. Espírito Santo, nós te convidamos aqui nesse momento, Pai, para que o Senhor venha realizar a tua obra através de nossas mãos. É o que nós te pedimos e crendo no nome de Jesus. Jesus amado, que todo Amém. Que batalha, mas misericórdia, que batalha. toda batalha já caiu por terra hoje em nome de Jesus. Em Jesus. nome de Jesus. Carla, fica à Acontece. vontade, seja bem-vinda, pode se apresentar, daqui a pouco as pessoas estão chegando aí. Pode ficar à Obrigada. vontade. Uma boa noite, a paz de Cristo para quem já está, né? Já nos ouvindo nessa live, está conosco. Sou a Carla Nicanor, pastora, também psicanalista. É um prazer estar com você, missionária Letícia, estar Amém. aqui fazendo essa live. Obrigada pelo convite. Que o Espírito Santo possa continuar abençoando a sua vida Amém. nesta noite. Amém? Então, vamos começar, né? Que aí o povo vai entrando. Conforme nós fomos falando, perguntei, tem tema? Não, fica livre. Então, nessa noite eu quero falar sobre um tema que eu coloquei para essa live. O tema é esse: por que a mente insiste Uau. Ó, em repetir sempre aquilo que nos dói? meu Deus, forte. Vamos falar sobre isso nesta noite. Meu Porque é Deus, algo forte. assim que o Senhor colocou no meu coração. Porque às vezes a nossa mente, ela realmente ela repete o tempo todo aquilo que nos machuca. Meu E Deus. hoje eu quero falar sobre isso. O- falar sobre algo que como muda a nossa vida completamente, a forma como a gente entende a nossa mente. E o tema é: por que a mente insiste em repetir o que nos machuca? Vamos lá para Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a chave da transformação. A transformação, ela começa na mente. E você já percebeu que às vezes a gente promete para si mesma que vai mudar e que vai escolher coisas diferentes, que vai sentir diferente, que vai agir diferente e de repente estamos lá no mesmo lugar, repetindo a mesma coisa, aquilo que a gente falamos que não ia fazer, tá lá a gente fazendo de novo, tendo o mesmo comportamento. E você já percebeu também que a mente, ela é lógica própria. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai repetir aquilo que ela conhece. Como se diz que ó, a mente tem uma loja própria. E hoje eu vou explicar de um jeito simples, profundo, transformador, por que que isso acontece? É, por que que isso acontece sobre as nossas vidas? Deixa eu voltar aqui. A mente é um lugar de memórias, onde ficam as emoções e onde essas emoções se organizam. É onde o mundo interno se forma. Espiritualmente, a Bíblia chama de mente. A Bíblia vai chamar de coração, aonde se guarda pensamentos profundos, o entendimento, onde a fé é firmada, a alma, onde as experiências viram convicções. No espiritual, a mente é um campo de batalha. Sim ou não, missionária Letícia? A gente acabamos de orar e a nossa mente fez o quê? Ela falhou. Por quê? Por causa desse campo de batalha.
Porque às vezes a gente vai tentar pensar ou dizer alguma coisa e a mente vai falhar. Ainda mais quando é algo novo. Talvez estavam buscando uma palavra diferenciada que nós não estávamos acostumados a dizer na oração. Então ela vai fazer o quê? Ela vai sumir. Peraí, eu estou buscando uma palavra que eu não conheço. Então ela vai travar até a gente ter esse entendimento. Agora, a gente usando isso na terapia, a mente ela é um campo de repetição. Então aqui as duas áreas elas se encontram. A mente, ela não é algo que é maldoso, malvada. Ela apenas tenta sobreviver. Por que ela tenta sobreviver? Porque ela só vai fazer aquilo que ela é conhecido para ela. Por isso que na praticidade vai dizer que a gente consegue mudar o comportamento através de repetição. Não é isso? Então, o que acontece com a gente? Quando aquilo é desconhecido, ela vai só repetir aquilo que ela conhece. A mente, ela repete o que nos faz sofrer. Por quê? Porque a mente sempre escolhe o que é familiar, não o que é saudável. Já parou para pensar? A gente, às vezes, fazemos planos de viver uma vida mais saudável. Vamos lá para o lado da alimentação, da saúde física, né? A gente vai lá, queremos fazer, pegamos, fomos lá na nutricionista, ela passou aquela lista linda, maravilhosa, de coisas saudáveis. Mas a minha mente, ela está acostumada com aquilo que me engorda. Uma alimentação não balanceada, mas uma alimentação desregrada. E quando eu vou fazer aquilo que é diferente do que a médica passou para mim, eu vou achar estranho. E nos primeiros dias vai ter dificuldade para eu fazer tudo perfeito conforme a nutricionista passou para mim. Porque a nossa mente ela está acostumada com isso. E isso, como eu falei, isso é o que? Sobrevivência. Se você cresceu ouvindo grito, a nossa mente ela vai achar que o grito é o quê? Normal. Se você cresceu sendo rejeitada, ela vai achar que essa rejeição é amor. Porque foi a única linguagem de amor que ela recebeu, foi a rejeição. Então ela vai se achar, mesmo que o ambiente é de rejeição, a nossa mente vai achar que aquilo ali é amor para nossas vidas. Se você cresceu apagando as suas emoções, ela vai achar que o silêncio é segurança. Se nós crescemos acumulando as nossas emoções em silêncio, automaticamente ela não vai expressar. Nós não vamos expressar o que sentimos, porque para a gente é segurança guardar. Lembra da nossa infância? Quantas de nós ouvimos as nossas mães dizer assim: olha, engole o choro, fica quieta, para de chorar, menina. E a gente vai crescendo com isso. É uma crença, na verdade, né? Uma crença limitante que nos limita para viver o que o Senhor tem o novo para nossas vidas. E isso não é pecado, e isso não é fraqueza, isso é simplesmente sobrevivência. É a sua mente tentando sobreviver mediante aquilo que ela conhece. Por que a mente guarda dor mal resolvida como um manual de vida? Trauma não resolvido vira direção. Mágoas não dirigidas vira filtro. Repetição vira identidade. A mente, ela repete porque não foi cicatrizada ainda. Porque aquilo que machucou não cicatrizou. Então ela vai simplesmente repetir padrões que para ela é conhecido. Porque a mentira pra gente às vezes parece verdade. Já percebeu? Tem pessoas que mentem que nem sente. E parece que para ela aquela mentira é verdade. Mas ela tá ali mentindo, mas ela tá dizendo diante daquela mentira como se fosse verdade, literalmente. E a gente acredita mesmo. E a própria pessoa acredita que aquela mentira dela é verdade. Por quê? Coisas que você ocultou na infância, você não é suficiente,
você é difícil, você nunca vai dar certo. Viram voz interna. Agora vamos entrar na fé. Na fé nós chamamos essas vozes internas de fortalezas mentais. Por quê? A Bíblia diz que nós temos que nos revestir com as armaduras espirituais de Deus, que está lá em Efésios 6. A Bíblia vai dizer para a gente nos revestir com todas as armaduras, que é o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Porque isso vai nos dar resistência para resistir nos dias maus. E se a nossa mente, ela é um campo de batalha, e se nós usamos a couraça da justiça ou o capacete da salvação, nós vamos estar protegida contra os dardos inflamados do adversário, que são as setas que o inimigo acaba lançando sobre as nossas vidas. E muitas das vezes, uma mente que ela não está brindada na palavra de Deus, ela vira presa fácil para o adversário. E nessa noite, o Senhor está nos ensinando que é nos revestir. E nos revestir primeiramente com o capacete da salvação. Porque o nosso campo de batalha é aqui. Porque é onde tudo começa. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que o homem pensa, ele é. Então está nos nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que eu tenho tido de mim mesma? Como eu tenho me visto? Porque da forma que eu me vejo, da forma que eu penso sobre mim, isso que vai refletir sobre a minha vida. Então, nós entendemos que são dois nomes diferentes. Na fé, chamamos de fortaleza mentais. Na terapia, chamamos de crenças centrais. E é as mesmas coisas, só que nomes diferentes. Porque a mente funciona por caminho já conhecido. Como eu disse, na neuroplasticidade, quanto mais você vive um padrão, mais o cérebro aprende. Mais o hábito se afirma. Por isso, vamos lá, vamos fazer um propósito de 21 dias. Se nós não temos hábito de ler a Bíblia todos os dias e fizermos um propósito de 21 dias lendo a Bíblia todos os dias, isso vai trazer transformação e mudança no meu cérebro. Quando eu vou ver, eu vou estar lendo a Bíblia todos os dias. Passou os 21 dias, vai parecer que está normal para mim. Por quê? Porque eu fiz um propósito de 21 dias lendo, repetindo aquele ato, um ato que era desconhecido para mim, mas na neuroplasticidade eu vou começar a viver aquilo de uma forma diferente. E eu trabalhando todos os dias, fazendo uma leitura, né, um devocional todos os dias, daqui a pouco eu tô, ó, maravilhosamente linda, bem lendo a Bíblia todos os dias. Porque eu trouxe mudança. Então é mudança de hábitos. Por isso que a Bíblia vai dizer que a verdade ela vos liberta. Não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é muito interessante a gente sempre abrir esse espaço mesmo na nossa live, trazer o que é um pouco da terapia e o que é espiritual. Porque eu costumo dizer que a terapia, ela anda junto com a espiritualidade. Não tem como a gente separar isso. Ainda mais a gente, terapeuta mulher, né? Eu tenho visto que você também está indo para o mesmo caminho. Só vejo seus vídeos lá na FATEB, estudando. Eu me formei terapeuta especialista em mulheres pela FATEB. Eita glória! Então a gente vai aprendendo que, como evangélicas, nós precisamos mudar realmente nossos hábitos, porque realmente o conhecimento nos liberta de padrões, sabe, de prisões, porque aquilo que é desconhecido para a gente acaba nos aprisionando. Quando a gente começa a estudar, buscar o conhecimento e buscando a sabedoria que vem do alto, o nosso cérebro faz assim, ó.
A nossa mente amplia. Nós conseguimos ver as coisas com mais clareza. Voltando aqui na neuroplasticidade, então, quanto mais a gente repete, o nosso cérebro ele vai aprender. Então, por isso que é bom a gente estar sempre mudando os nossos hábitos. E isso, quando nós aprendemos, esse padrão já não se torna mais automático. Você se liberta daquilo que estava te aprisionando, porque você simplesmente entendeu que precisava repetir. É como uma pessoa tem baixa autoestima. Quando ela declara todos os dias, vai lá em frente do espelho, ó, eu sou abençoada, eu sou amada, eu sou filha, eu sou escolhida. Eu sou a voz de Deus profética na terra. E se todos os dias você vai declarando isso para você, olhando no espelho, você daqui a pouco, daqui a sua autoestima é elevada. Porque você mudou a sua forma de olhar para você, né? Por isso que é bom a gente aplicar nas nossas vidas a neuroplasticidade. Mudar, às vezes, os nossos hábitos. É como eu disse em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. A mente só repete quando encontra verdade nova. Quando a gente encontramos uma verdade nova, esse pensamento ele é mudado. Por que que as feridas emocionais se tornam crenças espirituais? Porque muitas vezes mulheres rejeitadas, ela acredita que Deus também a rejeita. Quantos testemunhos de mulheres, eu creio também que você já ouviu, missionária Letícia, dizendo que Deus não ama elas, dizendo que Deus abandonou elas, dizendo que não confia porque não acredita nas promessas de Deus. Porque, na verdade, elas estão instaladas nessas crenças de acreditar que realmente elas são rejeitadas, que elas são abandonadas. Porque foi traída pelos homens e acredita que todo mundo vai abandonar. Então, ela não tem essa confiança de se aproximar das pessoas. Porque essa ferida emocional faz ela acreditar que realmente todo mundo que se ela se relacionar, uma hora vai abandonar ela. Que aí entra a rejeição, né? Que é a ferida do abandono. Porque a ferida do abandono, ela vai fazer isso. Que é a ferida das emoções, né? Que são as 5 feridas emocionais. O abandono, ela vai fazer a gente acreditar que quem nunca foi abandonada pelo seu marido, pela uma amiga, ou até mesmo pelos irmãos da igreja, ou até mesmo pelo pastor, se tem essa sensação de abandono e não consegue se abrir para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque está instalada nessa rejeição, instalada nessa emoção, nessa ferida da emoção. E muitas das vezes, essa ferida, ela se torna doutrina interna sobre as nossas vidas. Então, nesta noite, você que está nos ouvindo nesta noite, e eu creio que você que vai nos ouvir mais tarde, ou até mesmo amanhã, porque eu creio que essa live vai fica aí um mês, né? Para cada um compartilhar, ouvir, que você possa entender que para a sua ferida tem uma cura. Deus é aquele que transforma a nossa dor. Eu tenho aprendido que a dor, ela faz nos aproximar mais de Deus. Só que nós precisamos estar sensível e aceitar ser tocada pelo Senhor. Então, que você possa saber que nesta noite, a sua ferida, ela tem cura. A sua dor, ela não vai durar para sempre. Por isso tem pessoas que são feridas e acreditam que a alegria não dura para sempre. Realmente, tem momento que você está alegre, tem momento que você não está e está tudo bem. Que temos altos e baixos. Tem dia que a gente está lá em cima com baixo astral, com alto astral, minha filha. Estamos maravilhosos, mas tem dia que a gente não está. Mas mesmo nesses dias que não estamos bem, o Senhor está conosco. Precisamos
Precisamos se conectar com o Pai verdadeiramente, entender que em meio às nossas lutas, adversidades, em meio aos nossos problemas, o Senhor está conosco. Na Bíblia, a explicação, assim, tem uma explicação muito profunda que eu gosto, que a Bíblia revela que, de uma forma bem clara, que transformai-vos pela renovação da nossa mente. A Bíblia afirma que a transformação acontece por onde? Pela mente. Não é pelo milagre, não é pelo sentimento, é pela mente renovada. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente precisamos renovar todos os dias a nossa mente em Cristo. Através do que, gente? Através da palavra. Porque é a palavra que nos liberta. É a palavra que nos transforma. E a transformação só acontece pelo quê? Pela nossa mente. Pois, como ela pensa em seu coração, assim ele é. A mente define comportamento, a mente define identidade, a mente define destino. O que você pensa, você vive. O que você acredita, você repete. O que você acolhe, você se torna. Por isso que temos que ter esse cuidado de como temos nos comportado diante de Deus. De como temos nos alinhado dentro do propósito de Deus sobre as nossas vidas. Porque o que você pensa, você vive. Porque o que você acredita, você repete. Forte. Eu estou aqui frisando mais uma vez essa frase. O que Forte. você acolhe, você se torna. Por isso que em 2 Coríntios 5 vai dizer, 10:5 vai dizer, levai cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é sobre expulsar demônio. Isso é sobre liderar a nossa mente. É guiar pensamento, é treinar o cérebro. É treinar o cérebro naquilo que é bom. Tudo aquilo que é bom, pensai. Porque é isso que a Bíblia diz pra gente. Deus não manda você expulsar pensamentos. A gente não expulsa pensamentos, gente. Vamos sair dessa crença, dessa religiosidade. Vamos orar que o pensamento que ela está pensando vai sair, não vai sair. Porque são pensamentos. E pensamento não sai através da gente expulsar demônio. Então, o que acontece? Deus ele manda a gente governar a nossa mente. Você tem o controle da sua mente. Você pode controlar o que você quer pensar e aquilo que você não quer pensar. Como, Carla? Mudando a sua forma de pensar. Por exemplo, se eu levanto todos os dias e eu penso todos os dias que nada vai dar certo na minha vida, que o meu dia vai ser um dia horroroso, eu vou atrair aquilo para minha vida. E se eu lembro todos os dias com pensamento negativo, dizendo que nada vai dar certo, que eu não vou conseguir concluir nada, isso vai acontecer. Porque Carla, eu tô. Fala, fala. você falando aí, dentro do que você está falando aí, que essa passagem que você falou, né, está em Provérbios 23:7, né? Aquilo que a tua alma pensa, Sim, sim, você se torna, né? sim. Eu tenho uma anotação que eu fiz há um tempo atrás, que o Senhor apareceu no meu coração, que é: você planta um pensamento, você colhe uma ação. Você planta uma ação, você Forte. colhe um hábito. Você planta um hábito, você colhe um caráter. E você planta, Muito forte. você colhe um futuro. Olha que forte. Maravilha, forte. É a Olha lei das semeaduras, né? isso aí. Que você planta, você colhe. Então, o que Ó, temos plantados forte, mentalmente? Qual são as sementinhas que nós temos deixado brotar na nossa mente? É forte. sobre isso, gente. A Meu, mente é libertador.
quando nós mudamos nossos comportamentos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E isso muda todo o quadro, todo o nosso caminho. É como nós falamos, se Deus não manda a gente expulsar pensamento, Ele manda você governar a sua mente. É como a nossa missionária Letícia falou. O que você tem semeado? O que tem gerado no seu pensamento? Porque se eu penso negativamente, isso vai acontecer na minha vida. É a lei da atração. Eu atraio aquilo que eu penso. Então, tudo aquilo que nós pensamos, a lei da atração nós possamos colocar como a fé. Porque a lei da atração é fé, gente. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que esperamos acontecer. É fé. Então, se eu levanto todos os dias acreditando que vai dar certo, que eu vou alcançar, com Cristo eu vou romper, com Cristo eu vou, com Cristo eu vou conquistar. Eu vou conquistar. Ô, glória! Aleluia! Então é mudança mesmo de pensamento. Que nesta noite possamos entender que nós temos poder na nossa palavra, poder naquilo que liberamos sobre as nossas vidas. De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou ela é salgada ou ela é doce. Não tem como contender com a palavra de Deus. Se eu libero todos os dias palavra negativa, minha vida vai ser negativamente ruim. Mas se eu levanto todos os dias e declaro palavras positivas, eu vou viver com plenitude. Se eu levanto todos os dias dizendo que a minha saúde ela não é boa, eu vou ficar enferma assim, adoecida, porque eu declaro que a doença está instalada no meu corpo. Mas Meu se eu Deus! levanto todos os dias e declaro, eu tenho uma saúde plena, eu sou saudável, o meu corpo é templo do Espírito Santo e toda a enfermidade ele levou sobre si na cruz. Então, pelas suas Aleluia! pisaduras, eu fui sarada. Então, eu tenho uma mente e um corpo sarado em Cristo. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Aleluia! Senhor. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus, isso é. Olha, eu sinto Deus, eu sinto Deus. Aleluia! E Deus, através dessa live nesta noite, está levando, sabe, conhecimento e libertação para vidas nesta noite. Pessoas que estão cativas à enfermidade. Meu Pessoas que Deus! estão enfermas emocionalmente. O Senhor está dizendo que Ele é aquele que libera a cura nesta noite. Escura, Jesus. Ele é aquele que, meu Deus, que sara os cativos, que liberta os cativos e que sara os feridos. Só que nós precisamos acreditar que Cristo está sobre as nossas vidas. Agora eu quero trazer uma explicação aqui na mente, na terapia. Na terapia, nós entendemos 3 pontos centrais. A mente só muda quando se sente segura. Não adianta gritar, não adianta forçar e nem culpar. A mente só muda quando se sente protegida. Então você precisa acolher ela. Você precisa ter paciência com ela, sabe? É você se conectar com você mesmo, sabe? Ir se aceitando aos poucos, acreditando que você pode mudar sim. É para dizer, você é burra. Você não é inteligente. Tá vendo aí? Não consegue fazer nada. Porque às vezes a gente declaramos isso sobre nossas vidas quando não alcançamos nada. Não alcançamos os planos que nós queremos executar. E a gente acaba tendo frustrações. Tem hora que minha filha que dá uma travada. E tem momento que temos frustrações e essas frustrações acaba a gente nos maltratando, dizendo que somos burras, que não prestamos para nada mesmo e que não vamos conseguir nada mesmo. Então, como é que a gente muda isso, gente?
Quando ela se sente segura, não adianta gritar, não adianta forçar, não adianta culpar. A mente só muda quando ela se sente protegida. A mente só para de repetir quando ela entende a origem. Primeiro ponto é identificar o gatilho, o padrão, a raiz, a quebra da repetição. É pararmos e reconhecer o que está acontecendo, é identificar, peraí, por que eu repito isso tanto? Sabe? Por que todas as vezes eu estou no mesmo ciclo? Meu Deus, Sim. fala Deus. Por Forte. que todas as vezes Por que todas as vezes estamos igual o povo de Israel no Egito, dando círculo no mesmo lugar? Não é? Porque a Bíblia vai dizer um trajeto que era para eles chegarem em 11 dias, eles levam 40 anos no deserto, andando no mesmo lugar em ciclo. Por quê? Porque não mudaram o seu comportamento, não mudaram o padrão. Qual era o padrão? Eles estavam com o mesmo pensamento do Egito. E Deus Renovação da dizendo: enquanto vocês não mudarem a mente de vocês, pararem de pensar como quando vocês estavam no Egito, aí vocês irão ver as coisas com mais clareza. E às vezes acontece isso, porque às vezes mudar o nosso pensamento, a gente não muda. A gente muda de fase, mas não muda os pensamentos. Aí mudamos de fase pela metade, porque Deus quer fazer por completo. Mas enquanto você não muda o seu pensamento, como é que Deus vai fazer com plenitude? Deus precisava que o povo entendesse o que ele estava fazendo no momento. Enquanto o povo não entendia o que o Senhor tinha para fazer, eles estavam repetindo padrões, dando círculo no mesmo lugar. Então, o Senhor, nesta noite, quer que nós quebramos ciclos. O Senhor quer que nós, nesta noite, identificamos os gatilhos. Onde está a raiz do problema? O que eu preciso fazer? Senhor, onde eu preciso observar mais, Senhor? Onde eu preciso me calar mais, Senhor? Aonde eu preciso, Senhor, jejuar mais, orar mais, Senhor? É buscar, sabe, esse entendimento e identificar. Outro ponto, terceiro, a mente precisa de uma nova experiência para se transformar. Não adianta falar, tem que sentir. A mente aprende por vivência e não por teoria. Porque a Bíblia vai nos relatar que nós pregamos o que vivemos, não é? Uau. Isso aí. E ainda que nós não vivemos, o Senhor vai fazer a gente ter aquela experiência. Glória. E aí começa a transformação. A transformação vem através da nossa experiência, de estar ali todos os dias, contínuo, tá vendo o que está acontecendo. É sentir, peraí, Senhor, aqui ainda não tá bom, mas eu tô sentindo algo diferente, sabe? É você, gente, é ter uma nova visão sobre a tua vida. É mudar o seu modo realmente de pensar, de agir. É você alcançar aquilo que o céu tem para a tua vida. Precisamos sentir o que a palavra de Deus realmente declara sobre as nossas vidas. Uma frase que eu gosto muito de dizer que é: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Então eu preciso declarar, mas eu preciso sentir essa frase sobre a minha vida. Eu preciso, sabe, trazer ela para dentro de mim. Porque às vezes nós só verbalizando artificialmente. Só falamos. Mas não nos conectamos com essa frase. Não, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E ponto. Eu tenho. E eu tenho. A Bíblia, o Senhor diz que nós somos filhos e co-herdeiros de Cristo. Então, o Senhor tem, gente, o Senhor tem um céu para ser derramado sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a sair da teoria e passar para a vivência. Agora vamos falar sobre conexão entre o Espírito Santo
ou o espiritual, ou juntamente com a terapia. Quando Deus cura, ele não apaga memórias. Ele organiza Meu Deus. a mente. Porque as pessoas dizem assim, não, Deus me curou, mas eu ainda estou pensando no que passou, sabe? Tá lá. A Bíblia vai dizer que em Isaías, se não me falha a memória, 43, vai dizer que Deus declara, eis que eu faço uma coisa nova. Será que não tem visto? Deus está fazendo algo novo, mas a pessoa está agarrada lá no passado. Era Isaías declarando para o povo: peraí, povo, Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Será que vocês não têm observado? Será que vocês não têm visto que o Senhor tem feito coisas novas sobre as nossas vidas? E por que vocês estão apegados no que está lá atrás ainda? E aqui vai dizer que ele vai organizar a nossa mente. Não significa que você vai esquecer, você não vai esquecer. Mas você não vai ficar apegado mais naquilo. E aquela lembrança não vai mais trazer dor. Aí tem cura. E quando você fala daquilo que você vivenciou, você não sente mais rancor. Você não tem mais a amargura da alma. Você não tem mais aquela raiz, aquela erva daninha que te deixa realmente amargurado para a vida e te cega para a vida, para o novo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, quando Deus ele cura, ele não apaga nossas memórias. Ele vai organizar a nossa mente. E quando a terapia cura, ela não tira o passado. Ela traz o passado para a luz. É um novo olhar, né? É você olhar para aquela dor e dar um significado para aquela dor. É dizer para aquela dor, dor, eu reconheço você. Meu Você Deus. fez parte da minha vida. E tá tudo bem. Hoje eu olho para você e identifico o que eu aprendi. E a partir de agora eu não vou viver mais com aquilo, porque eu não sou mais aquilo que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que eu escolho ser a partir de hoje. É ter realmente esse olhar quando nós trazemos o passado para a terapia. E quando a mente cura, ela não esquece a dor. Ela resgata o poder. E qual o poder é esse? O poder do domínio, do indivíduo entender que ele tem um controle da sua vida. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então a gente entende que a cura traz o resgate do quê? Da autoridade, da autoconfiança, da capacidade. Traz o resgate do entendimento, da sabedoria. Você sai da escuridão e vem para uma nova luz e para um novo caminho que o Senhor coloca diante de nós. Aí eu botei aqui algo assim espiritual, mais terapia. A mente alinha a alma, fortalece o espírito desperto. Mente alinhada, alma fortalecida e espírito desperto. Isso quando a gente unimos a nossa fé, a nossa espiritualidade com a terapia. Porque, Letícia, tem muitas pessoas que ainda acreditam que terapia não é de Deus. Muitas pessoas. Por que que há muito preconceito ainda, Carla? Como é a sua visão sobre isso? Eu vejo isso. É o conhecimento. Porque você não sabe, você vai rejeitar aquilo que não é conhecido para você. Então vou fazer o quê? Eu vou olhar para aquilo e vou dizer: "Não, terapia é para doido". Ah, não, tô louca. Porque a visão da terapia para as pessoas é as pessoas que dá surto psicótico. Pessoa que, né, que a Também, mente também é, mas também. não é só para isso. É isso aí. Nós temos, a terapia também é para o autoconhecimento. A terapia traz o indivíduo
a se conhecer, a ter o controle das suas emoções, sabe? É buscar, a terapia ajuda a resolver aquilo que a mente insiste, como estão falando aqui, em repetir, sabe? Ô, cara, deixa eu trazer um caso para você rapidamente, dentro do que você está falando aí. Eu conheci uma Sim, moça há poucos dias, durante o culto, os diáconos me chamou lá fora, que tinha alguém lá fora pedindo oração. sim. Quando eu cheguei lá, era uma mulher lá de Búzios, e ela estava a ponto de cometer um suicídio. Por quê? Ela falou assim, missionária, se eu não tivesse encontrado essa igreja, se eu não tivesse descido até aqui, eu estaria morta nesse momento, porque o meu pensamento, eu saí de Búzios com a intenção de tirar minha vida, pegar minha moto, Nossa. enfiar na frente de um carro e tirar minha vida. Eu falei, mas o que está. Aí ela falou, ora por mim, ora, e ela eufórica ali aquela agitação, chorando, desesperada. Aí, na hora, o Espírito Santo me deu ali aquele, sabe, aquele chamado ali. Eu falei, não, antes de eu orar, eu quero saber para que eu vou orar, o que está acontecendo, o que está Isso te aí. levando a essa situação. E ali eu consegui ter uma conversa com ela, e ali, para resumir, ela estava num relacionamento abusivo, Hum, muito abusivo. E o outro companheiro, um narcisista, sim, psicopata, que estava mexendo com ela. Então, na conversa com ela ali, eu falei com ela assim, no decorrer da conversa, aí chamei outra missionária que estava lá dentro, enquanto a missionária estava ali orando por ela, eu estava ali clamando separado, pedindo o Senhor discernimento ali para, né, por aquela situação, para acalmar ela. E, e ela falou assim: o que está acontecendo? O que você me fala, missionária? Aonde está o problema disso tudo? Eu falei para ela assim: eu posso falar com todo respeito aonde está esse problema? Ela falou: pode. Eu falei: em você. isso Ela aí. assustou. Como assim em mim? O problema é ele que é o psicopata, ele que é isso, ele que é aquilo. Eu falei: não, o problema está em você. Sabe por quê? Quer dizer, vou falar melhor: não em você, na sua mente. Você não está bem. Você está ferida, você precisa ser tratada. Você precisa de um acompanhamento psicológico, você não está bem. Isso E o aí. que acontece? O seu companheiro, ele percebeu isso em você. Ele viu que há essa fragilidade. Então, ele aproveita essa brecha para poder trabalhar na sua mente aonde ele está deixando você nessa situação. E eu falei para ela, vamos entrar para o culto. Ela começou a ficar desesperada. Não, porque está contadas as minhas horas para mim chegar lá. Ele sabe a hora que eu tenho que chegar lá. E assim nós despedimos dela, ela foi embora, ela passou o contato, ela nem quis me dar, ela falou, deixa que eu chamo. Aí fui conversando com ela no decorrer da semana, e naquela loucura, ela mandando prints, ela, sabe, eu muito preocupada e com muito Sim. discernimento ali, tratando com ela ali, conversando com ela, orando com ela. E quando passou dias, e nada dela me procurar, quando foi hoje, eu senti na vontade de chamar ela, chamei fulano, como é que vai, tudo bem? Aí ela falou assim, não estou bem, estou na mesma. Eu falei, não mudou. Aí eu falei, É, qual que é o problema da vez? Sabe o que ela falou? Olha, terminamos, consegui sair dele, fiquei feliz, eita, uma conquista. Porém, eu estou desesperada, porque eu vi que ele postou a foto, ele está com outra mulher. Então, ali naquele momento, eu percebi que ela, olha como é que é a mente, sim. não querendo sair, ela se acostumou na dor. Sim. E isso Olha está só que relacionado à loucura. carência, à carência afetiva. Porque, na verdade, foi o que foi instalado nela na infância. Quando uma pessoa ela tem essa ferida da carência, automaticamente ela vai se relacionar com uma pessoa narcisista ou Meu Deus. psicopata. Por quê? É porque é uma ferida que vai fazer a pessoa que ela não foi vista. E o psicopata o narcisista sempre vai chegar como? Dando voz para ela, né? Primeiro ponto. Dizendo para ela tudo o que ela gostaria de ouvir. Que é assim que eles chegam, né? Dizendo para ela tudo que ela gostaria de ouvir, tudo aquilo que o pai e a mãe não disse para ela na sua infância, ela vai encontrar um narcisista em Meu primeiro momento, porque depois que ele pegou a sua presa, conseguiu agarrar, pronto, tá presa, é dependência emocional. Por que ela agora está desesperada?
A dependência. Essa ferida que ela precisa tratar. E realmente, o problema está nela. Ela precisa olhar para ela, ir lá na raiz, da onde tudo começou, e ressignificar aí essa ferida. Eu Porque perguntei essa para é ela isso. 3 vezes, quem é você? E até hoje Nossa. ela não soube, ela não teve resposta, porque, gente, olha para você ver, até a identidade dela foi roubada, ela não sabe nem quem ela é. Sim. Quando eu perguntei quem é você, ela falou: ah, o meu filho sabe que eu sou assim, a minha mãe sabe, fulano de tal, tá vendo? Ela se vê com aquilo que as pessoas olham, não com aquilo Diga. que é mesmo. Gente, olha que loucura. É a ferida. Na verdade, realmente, a gente fica cega. Realmente. Porque como ela não foi vista na infância, não foi acolhida, ela não teve esse acolhimento cedo na sua infância, quando entra em um relacionamento, se entrega de cabeça. Agora eu vou ser vista. Na verdade, entra nesse relacionamento buscando o pai e a mãe, né? Isso que é ruim. Porque a gente. Eu costumo dizer algo: o outro não vai trazer felicidade pra gente. Eu não sou feliz através do outro. Eu sou feliz através de mim. O outro só vai suplementar a minha felicidade. E ponto, gente. Tem pessoas que falam, eu vou casar para eu ser feliz. Não adianta. Casar para ser feliz. Você precisa se sentir amada, feliz consigo mesma. Porque naquele relacionamento, ele só vai vir para agregar a sua felicidade. Então vamos unir, né? Só que tem muitas pessoas nessa visão romantizando o amor, né? E a felicidade. E não tem como. Ela realmente só vai conseguir aceitar isso vindo pro tratamento terapêutico. Buscar raiz, como aqui já identificamos, é realmente a infância. A carência afetiva, que está também relacionado à rejeição, que chamamos também de dependência emocional. E quando uma mulher ela está instalada nessa ferida, nessa dependência emocional, ela não está como uma mulher adulta, ela está instalada como uma criança nessa relação. Porque Meu quem está ferida é a criança interior, não é a Deus. mulher adulta. Então, enquanto essa mulher adulta não acolher essa criança que foi ferida, ela vai sempre ter essa dependência do outro, achando que precisa ser amada pelo outro, achando que precisa ser vista, que precisa ser validada pelo outro. Por quê? Porque enquanto ela não se acolher e entender que a sua criança precisa ser ressignificada e olhar para ela com amor, nada muda. Ela vai entrar, ficar em desespero, em desespero, em desespero. Porque ela precisa vir realmente dentro para o cético analítico para poder ser avaliada, ser tratada, se permitir. É por isso que, voltando ao nosso raciocínio, por isso que tem muitas pessoas que acham que terapia não é demônio, não é de Deus. Porque uma situação dessa acha que tem que só orar. E que Deus vai mudar e vai fazer alguma coisa. Não é só orar, gente. Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai fazer aquilo que é para Ele fazer. Mas aquilo que é nas nossas emoções, que, como eu falei, a nossa mente, ela é o que? É o psique, é a alma. A alma é mente, gente. É o nosso espírito que nos leva a Deus. Isso aqui é mente, é alma, é o raciocínio. Tudo vem por aqui. Hoje temos que buscar o conhecimento, essa cura, essa transformação realmente na nossa mente. Eu vou estar ajudando você por ela, com ela, né? Mas ela precisa também se permitir. Porque talvez você pode até estar orando, buscando, jejuando pela vida dela, mas se ela não se permitir, Foi o que eu nada falei para vai ela. acontecer. Eu deixei isso bem claro para ela. Eu falei, olha, eu vou sim estar orando, mas você precisa tomar uma atitude de procurar um profissional, de se cuidar. Falei para ela, falei assim, ó, nós somos compostos de corpo, alma e espírito, Isso aí. nem tudo é com oração. Sabemos que o emocional não é espiritual, mas é porta para o espiritual.
Dessa né? forma. Eu creio que é porta pro espiritual. Então, eu falei com ela que ela tem que buscar ajuda, sim. Aí eu tenho conversado com ela, mas você vê que há uma, sabe, como eu te falo assim a palavra, não é rejeição que eu falo, é aquilo que nós falamos acerca da terapia agora há pouco, né? A questão das pessoas não Desculpa. acreditarem na terapia, né? Ver Essa a terapia. crença, né, limitante, É, limitam eles de entender o que é terapia. Por isso que às vezes eu trago, estou fazendo live agora todas as terças-feiras, então eu trago algo bíblico relacionado dentro da terapia. Como nós estamos fazendo aqui. Nós trouxemos versículos bíblicos. E dentro desse versículo bíblico, trouxemos também o esclarecimento da terapia. Porque a fé é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. A terapia é humanidade. Eu vivo na Terra. E as minhas emoções, como eu falo, emoções geram sentimentos, sentimentos geram o quê? Comportamento. Se eu acumulo tantos anos, tantas emoções, tantas situações da minha vida, eu vou gerar esse sentimento em mim de incapacidade, sentimento de que eu não consigo, o meu comportamento vai fazer o que comigo? Vai me paralisar. Porque se eu tenho medo, qual é a emoção aqui? A emoção aqui é o medo. Pronto. Qual é o sentimento aqui? Incapacidade. E qual é o comportamento? Eu eu evito o máximo possível sair de casa, agir ou fazer alguma coisa, porque as minhas emoções é medo, o meu sentimento é incapacidade e o meu comportamento é invalidez. Não vou me mover. Por isso precisa mudar, nós precisamos mudar. Por isso que Deus tem levantado a gente. glória a Deus. Mulheres posicionadas para transformar outras vidas. É isso aí. Por isso, engraçado que foi na semana que eu tinha me inscrito, né, no curso da psicanálise, e ali foi uma resposta de Deus que eu preciso mesmo, né, estar aí dentro desse conhecimento para poder ajudar pessoas. Porque né, eu não estou nesse campo, então nem tudo eu vou saber lidar, mas o Senhor tem trago pessoas feridas, o Senhor tem trago mulheres que, sabe, quando eu me pego, eu tô, sabe, eu falei, Jesus. O Senhor está só confirmando, porque eu me pego aqui, às vezes, durante o dia aqui, o telefone toca, quando eu vou ver, está em 1 hora que eu estou em conversa com alguém. Já está fazendo sessão terapia. Às vezes eu nem falo, eu só ouço. Sim. Sabe? São pessoas que querem ser ouvidas. Então, a todo tempo o Senhor tem confirmado, sabe, esse curso na minha vida. Eu preciso, sim, me especializar mais nessas questões da mente, das emoções, porque é o que tem chegado até a mim, e você tem que estar dentro desse conhecimento, né, para estar ajudando, dar um amparo a essas pessoas, né, colocar uma luz, né, no fim do Sim, túnel para essas pessoas aí, não só com a palavra, mas também com esse acolhimento aí, né, sim. clareza a essas pessoas também dentro aí. Então, isso ajuda muito. Então, o senhor está só confirmando, e eu creio que até o fim. Sim. O Consegui, primeiro em nome de tratamento Jesus. começa na gente, É né? verdade. Que vê os confrontos que você olha. E interessante é quando você pensa que aquela ferida foi sarada, aí quando você dá uma olhadinha dentro, você assim, nossa Senhor, tá aí ainda, tava aí ainda. Forte. É isso aí. Porque não é sobre espiritualidade. Não é sobre a nossa crença de sermos pastoras, missionárias, de sermos mulheres de oração. É sobre ser humana, Isso aí. sabe? É sobre isso, gente. As pessoas estão precisando Além de. mais ser acolhidas, serem amadas, serem ouvidas, porque é o que não se vê mais, né? A comunicação olho no olho, né? Aquele calor humano. Então, essa área aí é uma área muito acolhedora. Eu tenho percebido que é uma área muito humana e eu estou me apaixonando a cada dia, viu? Ah, não, vai sim. Cada dia você vai querer coisa mais nova. Eu costumo dizer que nós, como terapeutas,
psicanalista, a nossa função é acolher, ter uma boa escutativa, escutar com atenção, é ajudar, né, o outro, resolver aquilo que o inconsciente insiste em repetir. É dar sentido ao caos, sabe? É devolver o outro o direito de ser o autor da sua própria história, sabe? Isso eu amo. Nossa, é assim, é um chamado de Deus para nossas vidas, porque a gente já cuida de mulheres, já cuida de pessoas. E quando a gente estuda, traz só mais um conhecimento para a gente acolher essas mulheres com mais profundidade, com mais atenção, com mais amor. E eu aprendi algo, o meu propósito não é sobre mim, é sobre aquilo que eu impacto na vida do outro. O que eu tenho feito na vida do outro? É sobre isso. É como eu disse, os três termos aqui pra gente nessa live hoje é espiritualidade, mais terapia e mais humanidade. Que é mente aliada, alma fortalecida e espírito desperto, Tá, glória. sabe? Aberto para a gente receber do que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E eu quero deixar também, Letícia, alguns versículos que encaixam perfeitamente sobre essa live de hoje à noite, que é sobre a mente. Que aqui estão os versículos que diz assim: Romanos 2:12, que nós já falamos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Provérbio, que como ele pensa em seu coração, se ele é. Provérbio 23:7. 2 Coríntios 10:5, levarmos cativo todo pensamento. Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente. Efésios 4:23 diz: renovai-vos no espírito da vossa mente. Lamentações diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe? Em Isaías 26:3 diz: tu conversarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. E que nós possamos meditar, gente, dia e noite. Porque só assim o Senhor fará prosperar o nosso caminho. Então, que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Chega de, sabe, de energia negativa. Chega de pensamentos negativos. Que você hoje possa mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de se comportar. Que nesta noite, que essa palavra, que essa live possa vir direto ao teu coração com cura e transformação. Quando a mente muda, a nossa vida muda. Quando a verdade entra, o padrão cai. Quando Deus toca, a história se organiza. Sabe? É sobre isso nessa noite. Que vocês possam entender que Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Glória. Que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então que nesta noite você possa entender que a nossa vida é trino. Em que sentido? Corpo, alma, espírito. Pai, Filho e Isso. Espírito. Assim como o Pai, o Espírito e o Filho precisamos estar conectados com Ele para poder o nosso corpo e alma e espírito estar em plenitude com essa fonte que é Deus sobre as nossas vidas. E eu digo para você, então, que você nesta noite possa unir essas três unidades. Espiritualidade, terapia, humanidade, mente alinhada,
fé restaurada em Cristo. Que nós possamos entender que não há outro caminho a não ser o nosso Deus. E eu quero, nesta noite, agradecer. E vou deixar uma palavra para nossas vidas antes de estar encerrando, de impacto para nossas vidas, que diz assim, deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Quando você entende o que sente, tudo fica diferente, dentro e fora de você, tá? O conhecimento é que te traz cura. O conhecimento é que nos transforma. Eu aprendi que quando o conhecimento ele entra, ele ilumina o que está no inconsciente. Então que nesta noite vocês possam se alimentar, né, de tudo aquilo que foi dito para nossas vidas. E que vocês, gente, que estão nessa live, que vocês possam comentar aquilo que fez sentido para vocês. Se surgir durante a semana alguma pergunta, algum questionamento, vem com a gente perguntar que nós estamos aqui, né? Glória. Disposto para poder trazer para vocês conhecimento, esclarecimento de tudo aquilo que foi dito nessa live. Tem algumas pessoas com a gente na live. E eu quero perguntar para vocês que estão aí nos vendo, nos ouvindo, fez sentido para vocês essa live? Porque tudo que nós falamos aqui, o que mais fez sentido para vocês? Vamos, né? Interagir, meninas. Eu não sei nem quem é que tá aí, mas tem 3 pessoas aí ao vivo. Uma Não eu dá sei que, mesmo. uma eu sei que é a Tatiane, que tá aí. É a Alessandra e a Sônia que tá aí? Dá um alô aí, meninas. Fala para nós aí o que mais te chamou a atenção nessa live, o que mais falou com Isso. você. Tem muito tema, o Carla, que é um divisor de águas que eu ainda quero trazer aqui. Voltar a trazer, trouxe alguns. Sim, São temas que são reais, né? Que as pessoas têm vivenciado, que é a dependência emocional, né? Que é algo sim. forte, né? A gente pode estar trazendo aí, É um marcar uma tema que live. também gosto muito de falar, a dependência. Porque eu vivi isso, né? Então a gente fala um pouquinho. Aí, ó, já queremos ouvir o seu testemunho, é forte, tá vendo? Eu Uhum. também fui curada dessa área quando eu tive um encontro com o Senhor e foi muito forte. O cuidado de Deus comigo foi muito grande. Hoje, estudando, trazendo e nem entendendo um pouco aí, né, da terapia, eu pude ver o cuidado de Deus na minha vida mesmo, para honra e glória do Senhor. Mas quero ouvir aí seu testemunho, viu? Pai do Senhor, Josi, seja bem-vinda. A Alessandra respondeu aqui. Sônia. Meninas, o que mais chamaram a atenção na live? Fala para nós aí, vocês têm alguma dúvida? Outro tema também maravilhoso é o medo. Sim, Medo. podemos trazer sim. Nós temos vários conteúdos aí para poder temas para a gente poder estar abordando aí nas lives. O medo é um tema fortíssimo aí. As meninas estão tímidas. Sim, não querem falar. E tudo bem. Amém. Carla, ora Faz para parte. nós podermos finalizar. Ore aí por essas pessoas que aqui estiveram, que ainda vão Vamos estar. orar. As pessoas, as lives aqui, a maioria das vezes as pessoas vão vendo depois vão comentando comigo aqui sobre a live, sobre a palavra. Tá? Eu vou deixar ela salva aqui no Instagram, depois eu vou salvá-la, vou colocar Sim, lá, vai ficar salva lá no YouTube, tá? Para quem depois quiser acessar, ela vai perfeito. ficar guardadinha lá. Deixa eu falar aqui. A Josi falou, o perdão também é algo que prende muitas pessoas para serem certa nas mãos de Deus. Perdão também é um tema muito forte. Sim, também. Também. Perdão. Perder para ganhar. Forte, hein?
Gostei. Tema perfeito. Bom também. Depois a É. gente senta, vamos ver qual o tema melhor para a gente estar fazendo durante a semana. Tá, ela colocou hoje que é flechas nas mãos de Deus. Isso aí, Sim, Josi. verdade. É um tema forte que tem que abordar, né? Perder para ganhar. Perdão, perder para ganhar. Isso aí. Ó, vou dizer para vocês, você não está quebrada, você só está aprendendo a se compreender. Lembram Eita, disso? Não estamos quebradas. Só estamos aprendendo a nos conhecer e nos compreender, tá? Então vamos orar. vamos. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, que é real em nosso meio, nós queremos agradecer o Senhor por essa oportunidade, por essa live, porque aqui entendemos que foi um espaço de cura, de conhecimento para essas vidas que vão estar mais à frente vendo essa live. Que o Senhor possa entrar com cura, com transformação. Deus, meu Pai, desfazendo toda ação do adversário contra a mente, Pai. Deus, que o Senhor possa nos revestir a nossa mente. Pai amado, nos livrar, Senhor, de todos os ataques, meu Pai, do adversário contra nossas vidas. Tudo aquilo que o inimigo planejou, arquitetou sobre as nossas vidas, que nesta noite sejam quebradas. Sejam repreendidas para a glória do teu santo nome. Nós rompemos e quebramos todas as cadeias, Pai querido. O Senhor nos fez, nos formou para sermos livres. Livre, Pai amado, de toda a prisão, de tudo aquilo que tem, meu Pai, trazido cativo a nossa mente. Que nesta noite a nossa mente possa ser livre para entender, Pai, tudo aquilo que o céu preparou, meu Pai amado, e planejou para nossas vidas. E que cada pessoa nesta noite, Senhor, possa se conectar, Senhor, contigo e entender que o céu tem mais. O céu tem muito mais para fazer sobre as nossas vidas e que nós possamos nos permitir, Senhor, ser acessada pelo Senhor para alcançarmos com plenitude o que o Senhor tem para nossas vidas. Que a tua palavra, como ela diz, ela liberta, ela transforma e ela traz, Senhor. Ela traz clareza à escuridão das nossas vidas. Porque o Senhor é luz. E em nome de Jesus, toda mente, Senhor, que estão cativa agora, nós profetizamos, elas libertam e elas livrem em nome de Jesus. Toda ferida, Senhor, emocional, que, meu Pai, pessoas que estão presas agora, Pai amado, aprisionadas a essas feridas emocionais, nós declaramos cura para essas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que a tua palavra ela possa ir de encontro a cada coração e que nós possamos guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a vivenciar, a viver diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Creio que hoje o Senhor fez coisas novas, que a nossa mente possa ser renovada aí através do conhecimento, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui. Eu sempre falo que as lives aqui não é pela quantidade, né? Por questão, eu já não faço Isso aí. muito tempo, né? Já tinha parado há muito tempo. Tem dia que dá mais, tem dia que dá menos. Não importa. Tem dia que o Senhor não permite nem que a live seja salva. Se eu quis falar com aquelas que entraram Sim, ali, sim. a última live que eu fiz, eu não consegui salvar a live, fiquei muito triste. Aí a missionária falou, Letícia, não se preocupa. O Senhor direcionou a palavra para quem precisava ser direcionado. Dessa forma. Né? E, então não é pela quantidade, mas é pelo propósito. Então, se uma mulher, se uma de vocês que estiver até agora for alcançada através dessa mensagem, desse conhecimento que aqui nos trouxe, já é o suficiente para Deus fazer coisas grandes, né? Louvado seja o Senhor. Carla, muito obrigado pela disposição, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Eu sei que é corrida aí para você. Né? Lembrando, gente, que Carla é uma das coautoras, né, da primeira edição do livro Geração de Stack, muito breve aí será lançado, agora ano que vem, ano de 2026, é um virar de chave, coisas novas acontecendo, Sim. né? É bênção de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, estou aqui intercedendo por ti, tá? Que você venha crescer cada dia mais, não somente na graça,
mas também no conhecimento, e que o Senhor, que o céu venha te trazer pessoas, né, até você, porque você é canal de bênção. Eu creio que através da sua vida essas almas serão curadas e saradas, Amém. né, juntamente com o poder do nome do Senhor que há em ti, tá, minha linda? Louva a Deus Eu pela sua vida. Muito obrigada. Amém. Eu é que agradeço pela oportunidade, pelo convite ao qual você me fez, estar participando dessa live. E também, gente, grata por ter sido convidada para fazer parte desse livro que será enfim, um divisor de águas para muitas mulheres. Gente, o livro Geração de Esté tem cada conteúdo maravilhoso, cada tema fortíssimo. E eu tenho certeza que será lançado para transformar a vida. E gratidão a Deus por essa oportunidade de fazer parte entre essas mulheres que foi escolhida por Deus para estar dentro dessa edição desse livro. Glória a Deus. Gratidão, Letícia. Que Deus Amém. continue E abençoando sua lembrando, vida. gente, não vamos esquecer que Carla é psicanalista. Se Sim, você gente. queira fazer uma terapia, se você queira aí ter uma conversa com ela no particular, depois se chama ela no Instagram, ela vai passar o número dela. Pode me chamar também, que eu passo o contato dela com a permissão dela, para você Sim. estar agendando aí sessões com ela. E eu creio que vai ser um divisor de águas para a sua vida e vai ser bênção. Sim, Em nome será de um Jesus. prazer direcionar vocês nessas novas jornadas, né? Porque eu falo que a gente não mudamos história, é Deus que muda história. A gente só ajuda o dar direcionamento daquilo que as pessoas precisam, né? Que tem pessoas que Verdade. realmente precisam. E, aí, E tô e a aberta, agenda gente. tá, e a agenda tá aberta, gente? Porque ela pode levar Sim, também. A gente, estou com a Carla, agenda aberta para mês de dezembro. A minha agenda já abri para mês de dezembro. Como a missionária Letícia falou, gente, sou psicoterapeuta, psicanalista, né? Também, gente, sou pastora, sou palestrante. Então, a agenda está aberta para o consultório e também para palestrar, gente. adora. Estamos Ah, é, o aí. pessoal de Minas que tá aí, ó. Leva a Carla lá pra Minas pra comer um queijinho lá, ó. Ah, tô aqui. Será um prazer servir vocês. Glória a Deus. Carla, ó. Obrigada. Grande beijo pra ti, uma excelente noite, uma excelente semana na presença do Senhor pra você, tá? Para você também. Tchau, fica Tchau. na paz. Tchau, meninas. Fica Paz, na meninas, paz. fiquem com Deus, ó. Beijo. Tchau, beijo.